Olá pessoal, tudo bem? Galerinha, essa semana a gente vai continuar falando um pouquinho sobre o samba e especificamente a gente vai falar sobre o samba proibido lá no início do século XX, tá bom? É importante a gente lembrar, isso já vem aí para vocês na página 36, que é a primeira página aí que eu peço para vocês lerem essa semana. O início do samba ali colocado na cultura brasileira, ele acontece ali no início do século XX mesmo. Mas é no início do século XX em que o samba ele sofre a maior perseguição no Brasil. Por quê? O samba ele vai acompanhar, né, a evolução do samba ele acompanha o momento em que os escravos eles são libertos. E aí os africanos, na verdade, quando recebem a sua liberdade, eles não têm muito o que fazer, muito para onde ir, né, já que eles moravam e comiam e dormiam no lugar onde eles trabalhavam. Então eles ficam pelas ruas. E aí pelas ruas eles compartilham o que era, o que então existia da cultura deles. E uma dessas coisas é o samba, tá certo? Muitas vezes, em rodas de samba que ficavam ali pelas ruas do Rio de Janeiro, as pessoas, além do preconceito, elas não admitiam, né, que os ex-escravos ficassem por ali, como se eles estivessem alegres, felizes, fazendo festa o tempo inteiro. Então, por volta de 1940, se institui uma lei, que é a lei chamada de a lei contra a vadiagem. Então, qualquer pessoa que estivesse nas ruas sem portar documentos eram presas. Consequentemente, os negros que não tinham documentos, se eles ficassem pelas ruas e fossem abordados ali por policiais, eles seriam presos por estar pelas ruas sem documentos. Já que, obviamente, eles não tinham nenhum documento, né? Eles tinham acabado de ser libertos ali, livres pela a Lei Áurea. Enfim, a questão é que, assim, esse ritmo, o samba, ele foi evoluindo aos pouquinhos, ele foi super mal visto pela sociedade da época, ali do início do século XX, no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, né, que a gente está falando, mas, com o tempo, esse mesmo ritmo ele passa a ser valorizado, porque ele, além de possuir um grande sistema e uma grande forma de expressão humana, artística, enfim, ele contagia, né, pelo seu ritmo. Impossível você ouvir um samba e ficar completamente parado. Além da questão de que o samba, a base do samba, ela vai mais tarde propiciar aí vários outros ritmos, como mais tarde o pagode, entre outros ritmos aí que acontecem derivados do samba. Quando a gente fala que é impossível você ter um ritmo como o samba e ficar parado, ouvir esse ritmo e ficar parado, diferente do que a gente conhece da maioria das músicas, né, que são feitas, as músicas, as letras, a melodia, enfim, e aí a partir da música a gente pensa numa dança, o samba não era assim. O samba, de origem africana, ele acontecia primeiro com o ritmo, né? Então, primeiro se pensava no ritmo, na melodia, que era feito muitas vezes com palmas, com pés, enfim, com um batuque. Então, primeiro se pensava, né, se fazia o ritmo, e a partir desse ritmo se dançava, e a partir dessa dança é que se pensava numa letra específica para aquele ritmo, para aquela dança específica que era o samba, ali composto e feito pelos africanos. A gente pode dizer que o início de tudo isso se deu através de ritmos que a gente vai chamar de umbigada e do machixe, que são os primeiros ritmos ali de dança que vieram junto com o samba, tá certo? Galera, com isso a gente falou sobre essa perseguição dos negros, né? Mesmo após a Lei Áurea, os negros, que continuavam sendo perseguidos por estarem nas ruas cantando e tocando um pouco do que era a sua cultura, um pouco do que eles expressavam da sua cultura, entre tudo isso, machixe, umbigada, que era a origem então do samba. Então eles continuaram sendo perseguidos, e a partir disso vem aquela lei que eu falei para vocês, a lei que se determina como a lei contra a vadiagem. Então qualquer pessoa sem documento era presa, né, que fosse encontrada na rua sem documento era presa. Então a gente fala sobre a perseguição, a continuação dessa perseguição dos africanos pós a abolição da escravatura. A gente fala sobre a evolução que se dá através das décadas aí do samba, né, que mais tarde, com o empenho de muitas pessoas, né,
E aí muitas pessoas que passam a ajudar, passam a gostar disso tudo, desse ritmo, e passam a usar esse ritmo como um ato de protesto também. Então, basicamente são esses dois fatores que a gente fala aí nessas páginas da 36 a 39, tá bom? Então a perseguição que continua dos negros africanos, a proibição do samba e a evolução desse samba que só mais tarde ele começa a ser instituído nas rodas aí da burguesia e da aristocracia, tá bom? Com a ajuda de algumas pessoas que eram importantes, imponentes, que vestem a camisa desse samba, desse ritmo. Tudo bem? Galerinha, então isso página 36, página 37. Na página 38 e 39 a gente tem 3 nomes aí que eu peço para vocês pesquisarem e falarem um pouquinho sobre eles. E aí, na página 38, a número 1, a pergunta número 1 vai estar no questionário avaliativo da plataforma de arte. E depois a gente fala na página 39, a gente fala um pouquinho sobre o samba no pé, que é um pouquinho dessa evolução do samba e um pouquinho dessa questão de a gente ter como costume primeiro a letra da música, a música e depois pensar na dança, e o samba e os ritmos africanos, eles acontecem ao contrário. Primeiro se pensa na batucada, nas palmas, no samba de roda e tudo mais. Então primeiro se pensa no ritmo para depois se pensar numa letra de música para isso. Tá bom? Na página 38 também vai ter uma ênfase ali sobre a questão, sobre um resgate ali, uma homenagem específica para os negros antigos, né, para os negros idosos, que sofreram muito preconceito. E aí se você pegar, por exemplo, hoje em dia, nos desfiles de escolas de samba, é impossível que não se tenha, por exemplo, a ala das baianas e a velha guarda, que é uma homenagem para os idosos que fizeram parte de toda a história desse samba, a história dessas escolas de samba, dessas sociedades que lutaram tanto por essa expressão cultural dos negros e dos negros que vieram após a abolição da escravatura. Então, de uma forma geral, a gente sabe que tanto a ala das baianas como a velha guarda é uma homenagem aí nos desfiles de escolas de samba, que não pode deixar de acontecer, para toda essa geração antiga aí que fez parte de toda essa história do samba no Brasil. Tá certo? Galerinha, por essa semana é isso daí. Não se esqueçam, por favor, de responder os questionários avaliativos. Lembrem que os questionários, eles estão fazendo com que a gente tenha noção aí da frequência de vocês. E aí depois, a gente corrigindo esses questionários, vai dar uma nota ali, pontuação ali e nota para vocês também. Tá bom? Galerinha, é isso. Bons estudos para todo mundo. Um abração e boa semana. Tchau, tchau.